Só esperar o Renato entrar. Era hoje que eu ia chegar a horas, mas não aconteceu. Estou com frio? Não, 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 não. Ok. O meu gato também está aqui comigo. Renato, já te enviei o pedido. Quando quiseres. Meu amigo Rui, Está. boa Renato, noite. Boa noite. então, tudo Consegue me ver? bem? Eu não estou vendo você. Eu também não te estou a ver, por acaso. Ué, Não sei porquê, mas estou a ouvir muito bem. você não consegue me ver? As pessoas nos veem? Olha aí. Vê se o Não pessoal sei, não consegue sei. nos ver. Ah, Eu não te vejo. pessoal, conseguem ver-me a mim e ao Renato? Ou nem por isso? É a tecnologia. Já, sei. Eu falo por mim, Quer, não quer, nada. quer Eu sair, consigo quer ver os sair, dois, mandar mas o pessoal consegue ver. Portanto, estamos Mas bem. aí como que eu vou te responder? Eu não estou olhando para o seu rosto. Ora, é essa, ora é essa. Ahm, mas é de boa para ti, certo? É? Consegues ouvir-me? Consegues ouvir-me? Consigo ouvir, sim, sim, Ah, senhor. Você está me então é, vendo? é, é tranquilo. Não, não, tipo, eu não te vejo, mas ouço. Portanto, acho que chega. Ahm, Pois, mas como, aliás, mas tipo, como que não? aliás, tu não fazes o meu tempo, Renato. Portanto, não preciso te Hã? ver. Não fazes o Ah, meu tempo? eu não faço seu Sim, tipo? sim, portanto, a imagem. Ainda bem, né? Está tudo bem, Renato? Tudo bem contigo? Ah, tudo bem, graças. Muito frio aqui em Portugal, não? Ah, perdemos o Renato. Perdemos o Renato. Ai, Deus. Estou, Renato. Ok, vamos ver se é deste. Renato? Tá Renato? me ouvindo? Estou, Tá me estou, ouvindo? estou. Perfeitamente Ah, tá agora. bom. Ah, então vá. Vamos lá. Se as pessoas estão nos vendo, tá bom. Sim, sim, está ótimo, está ótimo. Oh, Renato, eu ia te pedir para te apresentares, se puder ser. Para quem não te conhece, para dizeres o que fazes, há quanto tempo estás aqui em Portugal. Tá ótimo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. No Brasil, quase boa tarde ainda, né? Que são 20 e poucos, então lá já deve ser 18 e pouco. Eu sou Renato Santos, sou brasileiro, resido em Portugal, vou fazer agora 4 anos, em janeiro. Sou professor por formação, fiz pedagogia em 2010 no Brasil e comecei a lecionar no estado da Bahia, em Porto Seguro. Meus amigos baianos, um abraço enorme, gigantesco, que eu tenho muito carinho por todos vocês baianos, professores, alunos, amigos.
a irmandade de toda aquela região, muito bom. Morei lá por 10 anos, então lecionei lá no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, e foi uma experiência incrível, tive muitos aprendizados, me amadureci como profissional nessa área educacional, foi lá o meu berço educacional. Eu até costumo falar que eu tenho que agradecer muito meu padrinho educacional, que é o professor Van Carlos e a professora Tina, que foram os meus padrinhos educacionais. Acho que sem eles eu não conseguiria concluir e, aliás, nem iniciar esse meu trabalho educacional. Muito obrigado, Van Carlos e Tina, que são meus parceiros educacionais, professores. Tive a honra de trabalhar com todos os dois. E entrei nessa área e na minha pedagogia eu fui identificado, não diagnosticado. Eu fui identificado. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Acho que sim, o pessoal acho que está a ouvir. O pessoal consegue me ouvir? Porque eu não vejo o Rui. Mas consegue me ouvir? Coloca um joinha aí, né, Rui? Para ver se o pessoal consegue me ouvir. Bom, Pessoal, continuando. sim, 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 Então pronto. sim. É Sim, bom, sim, é o bom. pessoal tá começando a colocar lá, boa. O som tá bacana, dá para ouvir Está legal. ótimo. Tá. Bom, então eu fui no meu primeiro curso superior, que é de pedagogia, a minha tutora, a Kelly, que eu também tenho muito carinho por ela, até pelo fato dela ter sido a primeira pessoa a identificar os meus transtornos, os meus distúrbios, que ela viu eu muito louco, muito hiperativo, muito impulsivo em sala de aula. Era só eu com 39 mulheres, pensa aí, uma sala de pedagogia com um homem e 39 mulheres. É até engraçado, quando tinha festa, eram os balãozinhos rosas assim no teto e o meu azul no meio. Foi muito engraçado, muito bom. Uma experiência incrível. E ela identificou que eu tinha essas hiperatividades, essas impulsividades, e me chamou para conversar. Renato, conta a sua história rapidinho. Eu sou psicopedagoga e eu tenho identificado várias coisas de você, vários sintomas. Eu comecei a contar para ela, falou, olha, se eu for a você, procura ajuda. Com certeza você tem algum transtorno, algum distúrbio, porque dificuldade de aprendizagem você tem demais. Bom, eu já sabia que eu tinha, minha vida inteira eu tive dificuldades, fiz 2 quintas séries, antiga série, fiz 3 8ª séries. Então, assim, foi terrível. Para mim chegar onde eu estou hoje foi uma superação, só Deus e muita batalha, muita força. Bom, ela identificou, eu procurei, não, mito, eu não procurei especialistas, falei, olha, vou procurar ajuda para quê? Depois de tantos anos, já sofri tudo que tinha que sofrer, já passei tudo que tinha para passar, não vou procurar ajuda agora. Mas foi um erro. Fica a dica, pessoal. Se você consegue se identificar com alguns transtornos, distúrbios ou dificuldades que nós vamos falar aqui, ou conhece alguém, ou tem algum parente, algum filho, não deixe de procurar ajuda. Né, Rui? Tô certo? Exatamente, Porque os... exatamente, exatamente. Depois é muito pior. A gente vai acumulando muitas feridas, muita coisinha má. ah, e, Exatamente. e o Os tratamento prejuízos, resulta. os prejuízos e as perdas são inúmeros, né, Rui? Sim, sim, sim. O tratamento Bom, é muito eficaz. A nós vamos falar qualidade isso aí. da vida aumenta drasticamente. Sim. Exatamente. Nós vamos falar isso aí no decorrer da Em live. Então, o que qualquer idade. aconteceu? Eu falei, olha, vou Atenção, comprar. em qualquer Hã? idade. Em qualquer idade. Que o tratamento Exatamente. aumenta Não tem idade. a qualidade Não de tem idade. vida em qualquer idade. Portanto, Exatamente. ainda se vai a tempo sempre. Sim. Então, não procurei ajuda. Deixei para lá e fui levando. Formei com muita dificuldade a pedagogia. Me tornei professor. E lá na Bahia eu comecei a lecionar. E também com muita dificuldade. Eu, para lecionar, eu tinha que passar a matéria várias vezes. Eu gosto muito de escrever no quadro, os alunos até riam muito, que é com imagens. Eu escrevo o tema no meio do quadro negro e vou colocando as setinhas e vou explicando a matéria, a disciplina. É assim que eu consigo. Então, fui levando a vida, fui seguindo, com muito transtorno, com muita dificuldade, mas sem saber o que eu tinha. Bom, aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, há 4 anos atrás, tá. Nesse tempo no Brasil que eu formei, eu comecei a fazer as pós nessa área especial,
Porque, olha, já que ela identificou isso aí, eu vou entrar nessa vibe, eu vou entrar nesse mundo para me entender, para entender o que eu tenho. Será que eu sou estranho? Será que eu sou diferente de tantos irmãos? Irmãos que estudam bastante. Eu tenho um irmão CDF, ele é engenheiro civil, não que os outros não sejam, mas todos eles sempre gostaram de estudar, mas esse é extremo, e eu ficava comparando com ele. Será que eu sou diferente? Que eu não consigo as coisas, não consigo estudar? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nessa vibe. E entrei na primeira pós-graduação, neuroaprendizagem. Fiz todas as disciplinas, acabei o curso, na hora da prova foi uma dificuldade, não consegui, levei pau, fizeram a outra chance novamente, de novo, aí que eu fui entender, falei, peraí, eu vou ler sobre os direitos que a pessoa com transtorno, distúrbio e dificuldade tem, se ele tem algum direito escolar, educacional, nas provas e tal, e li, e sim, eu vi que eu tinha direitos, só que eu não tinha o diagnóstico, eu não sabia o que eu tinha, mas mesmo assim eu mandei para a direção da universidade, para a ouvidoria, que eu tinha muita dificuldade, não estava conseguindo, que eu ficava muito ansioso, muito nervoso, muito instável, e me mandaram a resposta para a faculdade, falando que eu tinha direito a dobrar o meu horário de prova e um pedagogo do meu lado. Ótimo. Então já foi suficiente. Mesmo assim, pessoal, não consegui fechar a terceira chance. Aí eu desisti, parei. Falei, não vou fazer mais pós, a pedagogia, a formação acadêmica já está bom. Fui para a segunda pós, transtornos globais do desenvolvimento. Também não dei jeito. Gente, fiz 3 pós, tentei fazer 3 pós. Na hora das provas, não ia. Desisti, joguei para lá e fui embora. Aí vim embora para Portugal. Chegando aqui, que eu fui começar a perceber, olha, pessoal, depois dos 50 anos, não façam isso, não façam. Tem dificuldade, tem transtorno, distúrbio, conhece, você sabe que você tem esses sintomas todos que nós vamos falar aqui, procura ajuda amanhã, se possível. Bom, aí, Rui, o que aconteceu? Chegando aqui, eu fui procurar o psiquiatra, fui procurar os especialistas. Foi fatal. Quando eu cheguei no especialista, que eles começaram, que ele começou a fazer os exames clínicos, os testes e tudo, bateu. PhD, dislexia, descalculia e borderline. O borderline veio depois, mas o PhDA, a dislexia e descalculia foi fatal. PhDA, pessoal, para quem não sabe, você quer explicar ou eu explico, Rio? O que é? O que é PDA? Não, a diferença lá do Brasil, TDAH e PhD. Sim, é só mesmo. No Brasil é transtorno, aqui é a perturbação. Exatamente. Exatamente. Só muda a No Brasil palavra. é PDAH, Isso. aqui é PHDA. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui em Portugal é perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Não muda nada, gente. Só muda a palavra transtorno para perturbação. A O perturbação, sim. sintoma é o O resto mesmo, o tratamento é o é exatamente mesmo, igual. tudo a mesma coisa. Bom, aí, Rui, o que aconteceu? Diagnosticado. Pá, bateu. Aquilo você sente mais leve, mas também você sente muita raiva. Por que eu não procurei isso aos 33 anos de idade, na minha primeira formação? Bom, caminhei. Quando foi agora, há 2 meses atrás, 3 meses, não sei, eu comecei a sentir outros sintomas mais pesados, que é o do borderline. E eu já sabia. Eu não sabia que eu tinha o borderline em si, diagnosticado, mas esses sintomas eu sempre tive, mas ficou mais forte agora, nessa minha idade, nessa maturidade dessa idade. Mas, Quando eu mas procurei o. Renato, mas sabes que não é normal? Que tipo, a ideia que eu tenho é que borderline tende a amenizar, a sintomatologia tende a amenizar com a idade. Pelo menos em mulheres é assim. E é curioso, não sei se tu passaste especificamente alguma fase mais atribulada, que tenha despoltado assim mais emoções mais fortes. Passei. Mas, sim, tipo, o que é que te fez chegar ao diagnóstico de borderline? O que é que te fez chegar? A ti e aos Bom, médicos? o que me fez procurar o psiquiatra novamente para ele passar os testes e me identificar com borderline? Primeiro foi na minha primeira separação.
que eu sofri muito, porque o borderline, deixa eu explicar rapidamente, ele vive na borda, ele vive extremo, ele vive ali na beira. Então, o que é o borderline? É um padrão generalizado, que fala, de relações interpessoais, instabilidade da autoimagem, flutuação, gente, enorme, gigantesca de humor. Meu humor vai do 0 a 1000, mas também ele acaba ao mesmo tempo. Se alguém me irrita, se eu passo por um constrangimento, eu posso estar feliz, rindo total, mas de repente, puf, fecha a cara, acabou o dia para mim. Minha impulsividade também pode estar tranquila, tô leve, bacana. De repente, se aconteceu alguma coisa, acabou. Aquilo, Renato, estoura, explode a panela de pressão, já foi. Eu comecei a desconfiar, Rui, pela a primeira separação e depois a segunda separação novamente. Agora, recente, o medo de ficar sozinho, medo de abandono, é terrível. Esse medo de abandono, de ficar sozinho, é muito forte, um sintoma do borderline. Extremo. Quem tem borderline sabe o que eu estou falando. Então, nesse... Sim, sim. Para quem não sabe, eu já namorei uma menina que tinha transtorno de personalidade borderline e eu sei bem e conheço bem aquilo que o Renato está a escrever. E eu não sei se acontecia contigo, Renato, se tu eras assim, mas aquilo que eu notei foi, para mim a companheiro de uma pessoa com borderline, eu senti ao longo dos meses um desgaste enorme, senti que eu era constantemente cobrado por atenção. Eu, que tenho PHDA, ainda por cima, não é? Ou seja, eu tinha aquela menina constantemente a cobrar-me atenção, constantemente a perguntar-me se eu gostava dela, à mínima crítica, ela agia como se fosse como se eu tivesse dito a pior coisa do mundo, e ela várias vezes com medo que eu ou terminasse, ou sim, com medo que eu terminasse, ela própria terminava assim, por causa de nada. Basicamente ela terminava, ameaçava pronto, que ia embora, que terminava tudo, e eu ficava estupefacto com aquilo. Eu ainda não conhecia o que era borderline, eu não sabia o que era. E eu ver aquela minha companheira a ter reações extremas de raiva, de fúria, de ciúmes, de reações extremas por causa de nada, constantemente. E quando digo extremas, ela ficava incontrolável, irreconhecível. Imaginem uma menina muito sensível, muito amorosa, de repente vira um furacão, tipo, com ataques de, sei lá, ciúmes, histeria, incontrolável. E imaginem, houve uma vez que ela, basicamente, era, sei lá, 11 da noite, íamos dormir, por causa de uma coisa que eu disse, ela passou a noite no carro a dormir. Passou a noite no carro a dormir. Por causa dessa crise, desse vulcão de emoções que ela sentia, ela passou a noite no carro a dormir. Porque sim, eu disse algo que nem foi crítica, nem nada, mas ela interpretou como crítica. Ela, lá está, tipo, alguma coisa que ela interpretasse como crítica, alguma coisa que ela interpretasse como se eu a fosse deixar, ou alguma ação minha que para ela era eu estar a ignorá-la, ela, à mínima coisa, tinha uma reação inacreditável. Ela ficava outra pessoa. Eu costumava dizer-lhe que ela
havia duas pessoas dela. Havia uma menina que era uma menina que eu conhecia e era com quem eu estava, e havia a outra menina. E é curioso que ela andou em vários psicólogos, vários médicos, sempre diagnosticada com depressão e ansiedade, mais uma vez, típico aqui em Portugal, este, este padrão, não é? Ou é ansiedade ou é depressão. Ela andou em vários médicos e fui eu, por causa de um. Lá está, de eu parar para pensar no que estava ali a acontecer, e eu juntei todas as peças, todos os sintomas. Algo que ela fazia muitas vezes era em, nas crises, era tentar manipular-me, tentar. Ela ameaçava N vezes que ia fazer algo a si própria, que se ia machucar, N vezes, e depois foi só eu juntar as peças e perceber que sim, que só podia ser borderline. Até que na altura a gente procurou um especialista, uma médica, psiquiatra especialista, e ela foi logo na primeira consulta diagnosticada com borderline. Tipo, eu não sei se tu te revês nisto que eu descrevi, ou só em parte. Não, queres falar um bocadinho sobre isso? De como eram as tuas relações? Sim. Tem uma pessoa aí que está falando que ela achava que isso era impulsividade do TDAH, que é a vida e seus transtornos. Sim, também. O que acontece? O borderline e o PHD, TDAH, quando falar PHD, TDAH, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então vou falar uma sigla só, vocês entendem. O PHD e o TDAH, os sintomas e borderline são parecidíssimos. São quase iguais. Para mim, ao meu ver, e também na parte clínica. É o que o psiquiatra me explicou. Essa parte toda dos sintomas de impulsividade, de hiperatividade, irritabilidade, alta imagem, abandono, medo extremo de ficar sozinho, tudo isso eu tenho com o PHD e com o TDAH, e com o borderline. Os meus relacionamentos foram os mesmos, as mesmas coisas. Quando eu mandava mensagem para a esposa, que ela não respondia, eu já achava que ela já não estava me colocando como prioridade, eu já achava que eu já era um Zé Ninguém, que eu não precisava ter atenção, era assim. Então, os Exatamente. meus relacionamentos foram assim. Quando eu mandava mensagem, perguntava, falava alguma coisa, não. Quando eu fazia alguma coisa para os filhos, que não fazia para mim, ou não me chamava, eu já achava que estava me desdenhando, que não queria que eu não sentia aquela pessoa importante. É isso. O fato real é isso. Então a gente tem esse medo de, além de ficar sozinho, além de ser abandonado, ser também jogado de lado, sabe? Ser aquela última pessoa a ter prioridade. É essa a verdade do borderline e do PHDA. Não sei se você sente assim com o PHDA. Mas com o borderline é muito forte. Por exemplo, eu mando uma mensagem para uma pessoa, ela me responde depois de tantas horas. Aí eu já penso logo, o meu cérebro, que já anda 200 a milhão, são 200 mil pensamentos ao mesmo tempo, eu já penso o seguinte, opa, tá acontecendo alguma coisa. Ou ela deve estar conversando com um monte de gente e eu sou a última prioridade dela, ou ela não quer me ouvir, não quer me responder. Então isso que pesava muito nos relacionamentos. Quando eu comprava alguma coisa que eu dava à pessoa, e se eu não fosse correspondido, pelo menos como obrigado, oh, que lindo, gostei, amei, eu já pensava, opa, não gostou. Então isso me chateava, isso me colocava para baixo. Eu podia chegar rindo, sorrindo com um buquê de todo tamanho. Se eu colocasse na mão da pessoa e ela olhasse para aquilo ali, só dava aquele sorriso e colocar de lado, pronto, aquilo já me matava, já me deixava louco. Por quê? Será que eu fiz certo em trazer a flor? Será que ela gostou? Não, olha, também não vou levar mais. E eu sou assim. Eu sou extremíssimo em tudo, gente, em tudo. Eu sou extremo do 0 ao 100 a tudo. A pensamentos, a atitudes, a proatividade, a fazer alguma coisa e também a não fazer nada. Então eu sou extremo ao tudo. Entende, Rui?
Então, assim, Sim, sim. o que você passou com a sua, o que você passou com a sua namorada, ela com transtorno de borderline, as minhas ex-mulheres também passou tudo isso aí comigo. Isso é fato. Sim, 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 sim. Eu sei que hum, aquela sensação constante de vazio também a sentes? É, exatamente. Vazio é terrível. O vazio te traz impotência. O vazio te traz aquela coisa assim, epa, peraí, será que eu estou agradando? Será que eu fiz certo? Será que é o ideal? Será que as pessoas estão gostando? Ninguém falou nada, ninguém elogiou, só passou e viu. Opa, então peraí. Entende? Sim, sim, sim. Hum, a minha ex-namorada, essa namorada, eu dizia hum, que para esse vazio, quando ela sentisse esse vazio, para ela a continuar a fazer o que estava a fazer, a tarefa que estava a fazer, e aceitar esse vazio, porque ela, à partida, ou vai sentir esse vazio para sempre, ou durante muito tempo, não é? Ou seja, esses episódios em que sente aquele vazio irão ser recorrentes, não é? O que eu lhe dizia era aguenta e aceita essa sensação de vazio e continua a fazer o que estás a fazer, porque daí a uns minutos ele passa. E, um, e para ela, um, ela melhorou muito. Desde que ela começou a fazer o tratamento, teve Sim. uma melhora incrível. A nível Ô, Rui. de impulsividade, Aham, um, foi a melhora surgiu passado uma semana. Só aí tipo, aham. foi logo Mas a medicação veja bem, e ah, diz. mas veja bem, já respondendo o pessoal aí, que eles já estão com dúvida, a André está perguntando o seguinte: como que distinguir, como que saber separar os dois? Se pro psiquiatra, pro especialista, o diagnóstico é difícil? Não muito. Se ele for Não, especialista não. nesses transtornos de distúrbio, não. Por quê? Vou explicar. O meu PHDA, ele é mais ligado a déficit de atenção, que é zero. Eu tenho déficit de atenção zero. Depois eu vou explicar a vocês. E a hiperatividade. Eu sou ligado no 440, 24 horas e a minha impulsividade. Então, André, o que acontece? No âmbito do borderline, ele é parecido um pouco, ele tem as mesmas características do PHDA. Por quê? Porque o borderline, ele já tem essa característica generalizada, padronizada, da instabilidade de relações interpessoais, da instabilidade de autoimagem, da flutuação do humor. Então, pensa, se eu já tenho isso com o PHDA, com o borderline, então, aumentou? Não sei. Acho que nem o psiquiatra, os especialistas sabem responder isso. Porque se eu já tenho o transtorno, eu já tenho os diagnósticos feitos do PHDA mais o borderline, eu acho o seguinte, esses sintomas parece que eles fundiram um no outro, e sem falar de dislexia, gente. Ainda tem a dislexia, que são sintomas terríveis. Então, no meu caso, tá, André, isso vai de pessoa para pessoa. Viu? É vida e seus transtornos. Isso vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa é única. Cada sintoma é único. Cada tratamento é único. O tratamento, os meus sintomas não é os mesmos do Rui, não é o mesmo de fulano e ciclano. Concorda, Rui? Sim, sim, sim. Então você Eu, não e, você não pode comparar um tratamento, um sintoma e os remédios para uma pessoa, para todo mundo. Não, isso é único. Eu tomo os meus remédios que o psiquiatra acha que eu devo tomar. O Rui também, a mesma coisa. Fulano, ciclano, a mesma coisa. posso, Tá certo? Eu posso só tomo o tentar remédio. Hã? que, que posso tentar eu tipo também dizer como é que eu distinguiria uma pessoa com PHDA de uma pessoa com borderline? Uhum. E tem Posso? remédio, viu, Rui? Já estão questionando aí se eu tomo remédio para borderline. Sim, tomo Sim. dois tipos. Sim, eu queria dizer que, para mim, a principal diferença aprende-se com a função executiva, ou seja, a procrastinação é muito mais acentuada na pessoa que tem PHDA, a falta de foco é muito mais acentuada na pessoa que tem PHDA, Sim. a hiperatividade também muito mais acentuada na pessoa que tem PHDA. Os pontos em que coincidem é mais a impulsividade
e a parte um, uh, de uma, de um vulcão de emoções, que é muito comum em quem tem borderline, mas também é muito comum em quem tem a PHDA. E este vulcão de emoções, o que acontece é que em quem tem borderline é muito mais forte. Mas quando digo muito mais forte, é mesmo é mais intenso, é mais bruto, é mesmo um vulcão. E eu acho que eu distinguiria mais por aí, porque a pessoa que tem borderline definitivamente tem sérias dificuldades em controlar as emoções e a impulsividade. Aliás, se vocês virem, por exemplo, alguém, tipo num casal, imaginem, alguém a ter um ataque muito forte, ou de ciúmes, ou de raiva, e, 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 e sei lá, ou começar a bater, sei lá, no vidro do carro, ou assim um ataque mesmo descontrolado, por exemplo. Eu acho que vocês já podem desconfiar ou melhor, pode ser um sinal de que ali há borderline. Pessoas que têm borderline, e é importante que se diga, sofrem muito. Imaginem, apesar deste ataque de fúria que essas pessoas apresentam, essas pessoas sofrem muito, porque e não conseguem controlar, ponto. Não conseguem controlar estes ataques de raiva, de, sei lá, de ciúmes, de fúria. Não conseguem. Não conseguem. E sofrem muito. Sofrem mesmo. E lá está. Por exemplo, em relação que várias vezes é falado em relação ao transtorno de personalidade narcisista, o borderline tem esta diferença. É que as pessoas sofrem com isto. E as pessoas têm empatia. Aliás, o borderline, por norma, é uma pessoa com muita empatia. Enquanto que um narcisista não. O narcisista só se preocupa com ele, não interessa o que faz às outras pessoas. O borderline é uma pessoa empática, que se preocupa. E por norma, estes ataques, onde a pessoa manipula, onde a pessoa agride, ataca, são mesmo porque a pessoa não se consegue controlar e gerir aquele vulcão de emoções. Não é por maldade, não é por... É porque a pessoa não consegue a controlar essas emoções. Por norma é isto que acontece. E em relação ao tratamento, estavas a dizer que tem tratamento, certo? Tem. Borderline tem tratamento. E ao contrário do que se dizia aqui há uns anos atrás, em que se dizia que não havia melhoras, há melhoras. Há melhoras. Muito. Já perguntaram se o remédio não já estão me perguntando se o remédio não resolve, se não minimiza, né? Lógico que sim. Muito. Sim. Eu era bem pior que isso. Sim. E eu só queria dizer que não há remédio específico ou criado de propósito para a condição, mas há remédios como antidepressivos que ajudam a controlar a sintomatologia e ajudam muito. E por norma é uma combinação de medicamentos que o psiquiatra passa receita à doente e que depois com o tempo, claro, vão havendo ali ajustes e basicamente essa medicação passa por são usados por norma uns antidepressivos específicos que ajudam
também neste contexto, por exemplo, em SOS são usados alguns medicamentos com efeitos calmantes, sedativos, para que quando se der uma crise ou quando a pessoa estiver a prever que está a ter uma crise, já tomar aquele SOS e que não atinja um pico emocional tão alto. Rui, Fala, Renato. eu já respondendo o pessoal quais são os remédios que eu tomo. Ajuda? Ajuda, mas eu vou explicar o que ajudou eu, Renato, o que hoje me ajuda, qual é o meu ápice do meu tratamento. O que acontece? Primeira coisa, eu tomo remédio? Tomo. Tem que tomar, gente. Não adianta. Não adianta você tentar só terapia e não vai. Tem os remédios, tem o tratamento fármaco que você precisa. Eu, por exemplo, eu tomo esse Talopram, que é aquele antidepressivo e ansiolítico, eu tomo ele ainda. Tomo Flexiban, acho que todos já conhecem, sabem o que é. Então eu tomo esses aí. E me ajuda? Ajuda. Mas o que me ajuda mais são as terapias. Eu descobri uma terapia, que a minha terapeuta Simone Reis. Simone, minha terapeuta pessoal, tenho muita gratidão a ela, por ela ter me ajudado bastante. Então, gente, terapia funciona muito. Terapia é o ápice. Tem que ter terapia, tem que ter os tratamentos e você também. Você autopoliciar. Se você também não começar a autopoliciar a sua vida, deixar os transtornos e os distúrbios te levar, você vai perder todo mundo ao seu redor. É o que estava acontecendo comigo. Eu jogava a minha culpa desses meus sintomas em cima dos transtornos e os distúrbios e as dificuldades. E esquecia que por trás disso, ao lado ou na frente, tinha uma pessoa, tinha um ser humano. Então eu feria, machucava. Não, eu posso ser assim porque eu tenho transtorno e distúrbio. Não é sempre assim. Então, você que tem transtorno, distúrbio e dificuldade, você também pode autopoliciar, deve, sempre. Então, hoje eu faço tratamento terapêutico, hoje eu faço tratamento psiquiátrico, hoje, como eu falo muito disso nos meus canais, eu parei um dia e falei, peraí, eu falo tanta coisa com as pessoas, eu transformo tantas vidas, eu ajudo tantas vidas, não me ajudo? Peraí, o primeiro passo é eu autoajudar. Então, a partir do momento que eu decido auto me ajudar, eu posso ajudar o próximo. Concorda, Rui? Exatamente. E Então, assim, tocaste num ponto importante que é, os remédios funcionam, sim, no meu caso, sim, e a terapia. a terapia também. A terapia, há uma terapia específica para borderline, que é a dialética. Exatamente. Conversem com os terapeutas, se for o caso, Uhum. sobre essa terapia. Depois, e basicamente a terapia consiste em que a pessoa use mais a parte racional na hora da crise e tente controlar mais a parte emocional de forma que não atinja um pico onde já não controla. E eu queria dizer também que é muito comum em quem tem borderline ter compulsões, seja compulsões por doces, seja compulsão sexual, é muito Sim, comum. sim. Aliás, eu acho que não vou chocar ninguém se eu disser isto. O borderline é associado muito à parte sexual, no que diz respeito a traições, a pessoa ser mais promíscua. Os dados os dados científicos, não há dados científicos que corroborem isso, mas, mas, mas sim há essa associação. Quer dizer também que existe também um preconceito grande por parte dos profissionais, nomeadamente médicos, que ao conhecer o que é o transtorno, muitos deles, e eu sei disto, e eu sei que isto acontece, por exemplo, tanto aqui em Portugal como no Brasil, muitos deles não gostam de ter pacientes borderline, não gostam, porque, porque ao que parece, são pacientes difíceis, não sei. Em contrapartida, posso-vos dizer que Portugal também tem Portugal e Brasil, e acho todo mundo
Portugal também tem uma série de especialistas, sejam terapeutas, sejam médicos, que podem ajudar quem tem este transtorno. Eu queria E é um falar do transtorno nome de aqui, personalidade, viu, Rui? sim, sim, de personalidade. Ou seja, Sim. isto quer dizer o quê? Que é o funcionamento da pessoa é assim. Basicamente é isso que quer dizer. Uh, e, um, e então, eu queria dizer que há um nome de referência aqui em Portugal, chama-se João Melo. Ele tem um livro muito bom chamado Prisioneiros das Próprias Emoções. Acho que é assim. Ele é psiquiatra Uhum. de Lisboa e se forem ao YouTube, por exemplo, vão ouvi-lo falar. E, Sim. ele tem esse livro muito bom. E ele é é um ótimo nome e tem feito um trabalho incrível aqui em Portugal a, a consciencializar o país. Já agora, para quem conhecer nomes de referências, nomes que sejam referências e que possam ajudar as pessoas que tenham este transtorno aqui em Portugal, por favor, tipo, mandem mensagem para a página. Já há Sim. muitas Ô, pessoas Rui. a perguntar por nomes Aham. de, de especialistas. Portanto, se conhecerem, enviem por mensagem o nome Uhum. desse especialista. E eu queria dizer também que borderline, por norma, começa a manifestar-se um, lá para o final da adolescência, início da fase adulta. Aham. Por norma, as causas, há duas grandes causas apontadas. Primeiro, é genética e segundo é um trauma ocorrido na infância, Sim. seja Respostas patológicas. por trauma do abandono, seja por abuso sexual, por exemplo, seja por a maneira como os pais tratavam a criança, Todo o meio no sentido ambiente. de, sim, no sentido de a desvalorizar Ambiente não. ou Todo o meio, né, em de, que a criança vive. sim, 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 exatamente. Certas São essas pessoas as podem duas ter causas tendência. apontadas. Certas pessoas podem ter tendência genética, sim, muita. Sim, 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 é verdade, No é meu verdade. caso, no meu caso, explicando o pessoal, no meu caso, o meu pai, ele tem TDAH, ele também deve ser disléxico, ele não fez os testes, os exames, mas eu sei que eu herdei isso dele, herdei do irmão dele, meu tio, que também é, ele foi disléxico, ele teve TDAH e tinha o borderline, eu tenho primos que têm também o PhD, dislexia. Então, assim, é bem hereditário. E os meios, né? Também onde a gente vive, é o que você explicou. A criança naquele meio, ela pode desenvolver sim, isso é fato. O Claro. PhD não, a dislexia já nasce, é um problema do nosso neuro, né, do nosso sistema neurológico, que a gente já nasce com isso aí. Dislexia você não adquire, PHDA você não adquire depois de uma certa idade. Você já nasce com esse transtorno e esse distúrbio, essa perturbação. É Sim. bom que as pessoas entendam isso aí. Eu queria também dizer que quem tem mães narcisistas, pais narcisistas, tem uma grande hipótese Tendência? de Tendência? Tem. desenvolver Sim, borderline. Um, enorme. queria dizer que não é raro haver esta junção que é chamada a combinação mortal, que é quando uma pessoa que tem borderline se junta a uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Aham. Um, esta combinação é chamada por alguns a combinação mortal porque basicamente a pessoa que tem borderline torna-se uma vítima muito, muito apetitosa para alguém que é narcisista. Uma vez que um narcisista alimenta-se precisamente de emoções e o que é que um borderline tem para dar? Emoções. É um vulcão de emoções. Portanto, É, sim, sim, sim.
e é muito frequente que uma relação abusiva se dê entre uma pessoa borderline e um narcisista, em que o borderline é a vítima, neste caso. Também é frequente que a pessoa que está com o borderline muitas vezes também sofra por não entender o que se passa com o parceiro. Sim, sim, Eu falo sim. por mim, enquanto estive com essa menina, Rui, eu sofri puxando o bastante até gancho, entender o que se passava ali, porque eu não puxando. entendia e eu perguntava-me o que é que se passa aqui. E eu sei que não é fácil e que também leva, e que também um companheiro de uma pessoa que tem borderline também pode sofrer muito. Pode sofrer muito. E é isso. Eu queria dizer uma coisa muito importante, que eu acho ridículo como é que em Portugal médicos, mas sobretudo psiquiatras, que é a parte que assusta mais, sabem tão pouco disto, de transtorno de, de personalidade borderline, Sim, sim. narcisista, acho PHDA, claro, Uhum. acho mesmo ridículo como é que algo que é tão impactante e que se revela até perigoso, por exemplo, para quem não sabe, quem tem borderline tem 10 vezes mais risco de cometer suicídio. Exatamente. 10 vezes mais risco. 10 vezes mais risco. Os dados dizem que 75%, eu acho, das pessoas com borderline já tentaram cometer suicídio. Por causa do abandono, de se sentir sozinha, de não Sim, ser exatamente. reconhecida. E outra coisa, você falou uma coisa importante, ô Rui, puxando esse gancho seu antes que eu perca, você já sabe, né? O déficit de atenção aqui é terrível. De vez em quando eu vou te interromper, mas não fica bravo, não. Porque senão eu perco. Senão me perco nas minhas ideias. É o seguinte, quem tem o borderline, você explicou bacana, que é o medo do abandono, de ficar sozinho. Eu, por exemplo, gente, eu detesto ficar sozinho. Detesto dormir sozinho. Detesto sair sozinho. Não nasci para morar, para viver sozinho. Eu vou ter 200 casamentos, mas eu vou casar 200 vezes. Não, mentira. Talvez agora eu case, talvez não, eu vou casar agora a terceira e essa vai ser para finalizar também, ajudar a me descer o morro, né? E é importante, gente, a pessoa que tem algum cônjuge, algum parceiro com algum transtorno, distúrbio ou dificuldade ou perturbação, vai estudar, vai pesquisar, vai saber quem é aquele seu companheiro que está do seu lado. Se você quer ter uma vida plena, saudável e ajudar o seu cônjuge, o seu parceiro, estude, leia, pesquise, procura saber, somente se ele tem diagnóstico. Vocês não são obrigados a viver com ninguém que tenha perturbação, transtorno, distúrbio. Ninguém é obrigado a viver com pessoas dessa forma. Mas a entender e a respeitar as particularidades de cada pessoa, isso é a nossa obrigação. Então, se eu tenho esses transtornos, distúrbios, a minha pessoa que vai ficar do meu lado agora, ela tem que entender o que eu tenho. Eu também não posso esconder. Eu já falo tudo que eu tenho logo para ela saber. Opa, então peraí. Então, eu vou ter que ter um manual, mas a verdade é essa. Quem se relaciona conosco tem que ter um manual para viver com a gente. É aquele caso que eu falei e repito. Nós não podemos jogar a nossa personalidade, o nosso caráter em cima de um transtorno, de uma perturbação, de um distúrbio. Não, isso não. Ninguém é obrigado a aguentar isso. É tanto que eu me policio muito, mudei muito com a terapia, com os remédios, para isso. Para quê? Para não ferir, chatear e magoar o próximo e também a mim. Entende? Então, assim, o que você falou dessa tendência, tem. E, gente, nós temos uma tendência tão grande de tanta coisa, sabe uma delas? A autossabotagem. Nós sabotamos a nós mesmos constantemente. Somente quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, alguma coisa para fazer, a gente sabota. É assim ou não é, Rui? É verdade, sim, completamente. Completamente. Muito
típico também, tanto de quem tem PHDA como de quem tem borderline. Sim, já estão E, falando aqui, Rui, que ao invés da ao invés da noiva chegar atrasado, é nós que chegamos atrasados, né? É, mas sim, realmente é claro. isso mesmo. Só, mas é por isso que no meu caso. Estou falando que a sabotagem é geral, mas no nosso caso é mais, viu, gente? É mais intenso. Eu, por exemplo, tudo meu é intenso. Tudo meu é intenso. A minha raiva é intensa, o meu ódio é intenso, o meu amor é intenso. Eu chego a ser chicletes, pegajoso, sabe aquele chicletinho que gruda? Eu chego a ser assim. E tem pessoas que não são preparadas para esses sintomas. Entenda, gente? O Exatamente. problema é esse. Exato. Renato, o nosso tema, o nosso tempo chegou ao fim. Até porque eu estou gripado e eu tenho que me Aham. deitar, evidentemente. Claro, certo. Um, e foi um gosto, Renato. Olha, tipo, e foi muito bom ouvir-te a falar, como falaste, da, no sentido de tu seres responsável pelos teus atos, mesmo tendo a condição. E é muito Exatamente. importante, sim, que saiba isso. E é importante que as pessoas procurem o tratamento porque resulta. E quando os Resulta. sintomas uh, podem estar aqui, no seu auge, e as emoções aqui, com o tratamento a coisa pode baixar, baixar, baixar. E está hoje em dia mais que provado que a sintomatologia, em muitos casos, tende a desaparecer até e ficar adormecida. Aham. E Renato, foi um gosto. E acho que has de fazer ainda mais lives comigo e Vamos. és super É um gente boa. prazer. És super gente boa, sabias? Recíproco, é recíproco, é recíproco. E Ô, Rui, diz. é bom explicar para as pessoas que você que está agora nos assistindo, eu posso dar uma dica? Eu vou dar uma dica. De superação. Uma dica de superação, tá, gente? Anota isso aí. Tudo na vida é um ciclo. Tudo na vida, a nossa vida é uma roda gigante. Entenda? Então, assim, tem dia que a gente vai estar lá embaixo, tem dia que a gente vai estar lá em cima. E quando a gente estiver lá embaixo, a gente tem que entender que a vida não para aí. Ela segue. Ela gira. Então, quando a gente estiver lá em cima, a gente tem que usar tudo que a gente estava lá embaixo e manter no alto para a gente não auto-sabotar, para nós não tratarmos as pessoas com desdenho, com desleixo, jogar a culpa em cima dos transtornos, dos distúrbios, porque eu tive uma época que eu estava assim, eu jogava a minha vida, o meu tratamento com as pessoas em cima dos meus transtornos, dos meus distúrbios, das minhas personalidades. Não, não posso fazer isso. Cheguei um momento, depois da terapia, dos remédios, eu pensei, opa, peraí, ninguém é obrigado a me aceitar. E também as pessoas não são obrigadas a aceitar o que eu falo, o que eu lanço, o que eu jogo, certo? Então, assim, hoje eu agradeço muito a todo esse sistema que eu entrei, que é da minha autoimagem, da minha autopercepção, da minha auditoria, eu fazer uma auditoria para mim mesmo, eu auto me auditar para me saber como que eu estou tratando as pessoas, como que eu estou vivendo, como que eu estou levando a minha vida. Hoje eu levo a minha vida mais leve, entende? Tá perguntando aí se eu consigo manter uma relação. Esse terceiro casamento agora eu vou manter sim, em nome de Jesus. Eu vou manter. Porque também já não estou nesse tempo mais de ficar casando 200 vezes. Então entenda, eu fui uma pessoa que fui estereotipada, levei bullying, fui muito comparada. Então, assim, cresci com uma dificuldade gigantesca, enorme, de dificuldades de aprendizagem, de tudo que você pensar. Mas hoje eu sou uma pessoa resolvida, eu sou grata a Deus, aos amigos, aos relacionamentos, a tudo que eu tive e pela pessoa que eu sou hoje. Então, hoje, com todos os meus transtornos, distúrbios e dificuldades de aprendizagem, eu sou professor, eu sou especialista nessa área, estou me formando terapeuta emocional, olha que coisa bacana.
depois dos meus 51 anos, mais uma formação para me transformar vidas, ajudar as pessoas a ter uma plena qualidade de vida. Eu sou escritor amador. Quem quiser ler, posso dar o site aqui, Rui? Gosto, claro, claro. Quem quiser ler os meus artigos, Recanto das Letras. O meu perfil é Professor Mineiro, junto, Professor Mineiro, lá no site Recanto das Letras, eu escrevo. Eu sou professor de música, eu sou autodidata, eu toco vários instrumentos. E se eu pegar um instrumento novo aqui, com 2, 10, 20 dias, eu começo a tocar aquele instrumento de ouvido, porque também eu sou professor de música, então tenho essa facilidade. Meu lado direito, como ele é mais aberto do que o esquerdo, meu esquerdo é fechado, a área exata, então a minha área direita é mais aberta, e eu faço muitas coisas com artesanatos, uma delas é essa aqui, olha, meu hobby de fazer as minhas motas com latinhas de refrigerante, olha, coisa bacana. Então esse é um dos meus hobbies. Então assim, eu tenho isso, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu amo do que eu faço, eu amo essa área especial de inclusão social. Sou coach motivacional, escolar e empresarial. Eu vim dessa área de motivação, de palestras, de treinamentos e formação desde a Fiat Automóveis. Eu sou técnico em qualidade também. Então, assim, para me tornar a pessoa que eu sou hoje, primeiro Deus, eu agradeço muito ao meu Deus, e a todo o meu convívio das pessoas que foram comigo e que vêm comigo até hoje. Meu signo é de Áries. Eu faço aniversário 31 de março, viu, gente? Grava aí, viu, Rui? 31 de março eu quero a minha caneca, hein? Anota aí. Tem que me lembrar muitas Eu vezes. vou sair daqui e vou aí pegar minha caneca. Senão você vem aqui passar um dia Sim, sim. como. Se cá vier, Não, tudo bem. ou E você vem cheia, cá passar um dia comigo. e cheia. Eu faço questão de ter a minha caneca PHDA na prateleira. Cheia, Então, gente, cheia. não desistam nunca. Não desistam nunca. Desistência não é para nós, é para os fracos. E eu concordo e creio que não tem ninguém fraco. Nós somos fortes. Não tem ninguém fraco. A gente pode chegar onde a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser o que nós quisermos. É isso, Rui? Exatamente. E fico lisonjeado mais uma vez de você me chamar para essa live. Eu tenho você como um amigão, como um parceirão nessa área de inclusão social. Você é um camarada cabeça espetacular. E tamo junto, irmão. Tamo juntos. Obrigado a ti, obrigado ao pessoal que viu. Haverá mais. Isto é um ótimo tema, tipo, é muito importante ser falado aqui em Portugal, porque a saúde mental em Portugal é mais do que depressão e ansiedade. É verdade. Obrigado a todos, obrigado a Renato, e a gente vê-se em breve, pode ser? Vamos sim, Tá. com certeza. Abraço. E qualquer coisa precisar, a gente está aí. Vale. Tá? Agradecer o pessoal, né? Agradecer todos os nossos amigos portugueses, os nossos amigos brasileiros. Exatamente. E quem não segue a página PHD por Portugal, siga, que é excelente, é ótima. E também não esqueça de me seguir. Eu, Renato Santos.a. Mais nada. Gente, tudo bom? Ok? Abraço a todos. Renato, Um prazer. Um abração. Tchau. E eu sempre falo, cola com a gente. Tamo junto. Tamo junto. A foto. Tchau, irmão. Vamos para tirar a foto aí, Rui. Ok. Tira a foto. Quem quiser tirar a foto aí, tira a foto e manda para nós aqui. Vou supor que já está. Já tá? Acho que sim. A gratidão foi nossa. Exatamente. A gratidão foi nossa. Beijinho a todos. Deus que abençoe e continua a caminhada de cada um. Não percam o fio da meada. Exatamente. Deus, gente. Abraço. Um abraço. Até, Rui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Bom ano. Deus que abençoe a todos.